Falei para meu esposo, olha, Leandro, eu vou aprender a dirigir. E aqui é bem resumido, tá, gente? Então, assim, gente, em 2 semanas, eu comecei a dirigir. Na primeira semana, eu só dirigia com meu esposo do lado. E na segunda semana, gente, eu já saía sozinha, tá? Foi fácil? Óbvio que não vou detalhar nada aqui, tá, gente? Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. E no vídeo de hoje, de maneira resumida, eu vou contar pra vocês como foi a minha história dirigindo, tá? Claro que nos vídeos seguintes eu irei contar de maneira detalhada cada episódio que eu vivi, né? Cada lágrima que foi derramada, cada sorriso. Mas aqui para vocês saberem como se deu a minha história, tá? Eu tenho uma mercearia, né? Nós temos uma mercearia e nós fazíamos o abastecimento dessa mercearia com a bicicleta de carga. Eu acho que eu tenho aqui no vídeo, enfim. E eu ia para esses atacadões da vida, nesses atacarejos de bicicleta de carga, meu esposo e eu. E o nosso sonho era ter um carro e o carro chegou. Só que meu esposo dirigia, mas ele não tem carteira. E aqui em Pernambuco a fiscalização é muito intensa, muito intensa. E eu tinha carteira, mas eu não sabia dirigir. E o carro chegou. E o carro passou uma semana parado na garagem. E a minha mercearia dá de frente para o meu apartamento, né, para minha casa. Então, da mercearia eu conseguia ver o nosso carro na garagem. E ele uma semana lá parado e eu continuando indo para os atacadões, como fazer abastecimento, meu esposo e eu, de bicicleta. Né? Inclusive, agora eu estou aqui na feira gravando esse vídeo. Meu esposo foi comprar a hortifruti e eu estou aqui, né? Então, meu esposo continuava vindo para a feira comprar hortifruti de bicicleta de carga e eu também ia comprar as coisas nos atacadões de bicicleta. E o carro lá. Então, tinha dias durante essa semana, né? Que foi uma semana. Gente, foi tudo muito rápido, tá? Tudo muito rápido. E foi uma semana eu chegava com a bicicleta cheia de mercadoria pesada, naquele sol quente. E olhava para o carro e dizia, meu Deus, a gente queria tanto um carro. E o carro ali na garagem, eu continuando andando de bicicleta de carga. E assim foi uma semana. E tinha dias que eu olhava para o carro e começava a chorar, tá, gente? Começava a chorar. Eu disse, ó, Leandro, a gente vai ter que, né, eu vou ter que aprender. Eu vou ter que aprender, perder o medo. Então, eu já ia falar com um rapaz na rua que eu moro, tem um instrutor de autoescola, que ele também dá aula particular. E eu mandei mensagem para ele poder me dar algumas aulas, né? Para eu poder perder o medo e sair para dirigir. Sendo que ele falou assim, tá bom, eu vou ver o valor e falo com você. E eu mandei uma mensagem para um amigo meu. Gente, pena que eu apaguei todas essas mensagens, tá? Pena. Eu tenho várias mensagens mandando assim, chorando, enfim. E ele falou assim, Lidiane, você não precisa de aula particular. Você consegue sim, você é forte, você é determinada, você começa devagarzinho, você é capaz, você consegue, você não precisa de aula, Lidiane, você vai conseguir, não desista, você vai conseguir, não, esse dinheiro que você vai pagar ao professor, né, essas aulas particulares, já é combustível que você coloca no seu carro. Você vai conseguir. Gente, eu peguei aquela palavra dele, a importância de você ter pessoas do seu lado que te apoiam, tá? Que te jogam pra cima. E eu peguei aquela palavra dele como verdade, disse, é verdade, eu vou conseguir sim. Aí eu falei para meu esposo, olha, Leandro, eu vou aprender a dirigir. E aqui é bem resumido, tá, gente? Então, assim, gente, em 2 semanas, eu comecei a dirigir. Na primeira semana, eu só dirigia com meu esposo do lado, porque ele me transmitia uma paz, gente, uma segurança. Eu me sentia segura com meu esposo do lado. Tanto é que na primeira semana de eu dirigindo, eu fui para casa da minha mãe, tá? A casa da minha mãe, eu moro na região metropolitana, ela mora no interior. Então, acho que são 70 quilômetros. E a gente pegava a rodovia, né? Pegava a BR. Então, eu fui me sentindo assim, sabe? Sem nenhum medo, sem nenhum susto. Claro que eu fui escondida atrás de um caminhão, né? Mas eu fui, sabe? A viagem foi super tranquila. Claro que eu tinha ali um receio, mas enfim. Primeira semana dirigindo só com meu esposo. Para onde eu ia, ele ia do meu lado. Peguei BR na primeira semana. Gente, na segunda semana eu disse, cara, não dá para eu dirigir só com o Leandro, né? Porque ele fica, na parte da manhã, ele fica na mercearia
E eu fico fazendo os afazeres de casa, faço abastecimento. E na parte da tarde eu fico na loja e ele sai para almoçar e descansar. E eu só podia sair com ele. Então a gente só ia para os atacadões da vida quando a gente fechava a mercearia. Ah, eu disse, cara, não dá. Não dá, não dá. Eu vou ter que meter a cara e vou ter que dirigir. Eu posso, eu sou capaz, eu consigo. E na segunda semana, gente, eu já saía sozinha, tá? Foi fácil? Óbvio que não. Não vou detalhar nada aqui, tá, gente? Mas assim, eu quero dizer pra vocês, a gente pegou o carro dia 29 de 29 de agosto, tá? Então, ele passou uma semana parado na minha casa. Então, a primeira semana de setembro, a gente não usou o carro. Então, na segunda semana de setembro, eu dirigia com meu esposo. Na terceira semana de setembro, eu já dirigia sozinha. E de lá pra cá... Ah, gente, eu me sinto especialista, só que não, né? Mas assim, eu dirijo pra todo canto, gente. Pego BR sozinha, sabe? Eu acho que na primeira semana de outubro, eu já peguei a BR sozinha. E consegui. Gente, não foram fáceis. Essas 2 semanas, pra mim, equivalem como se fosse, não sei, acho que 6 meses aí, pra quem começa, né? No meu caso, o que acelerou o processo foi a necessidade, tá, gente? A necessidade. Ou era eu, ou era eu. Meu esposo não ia poder dirigir. Quem é de Pernambuco, se tem alguém assistindo o vídeo e é de Pernambuco, ou já veio aqui em Pernambuco, sabe que a fiscalização é muito intensa, muito intensa. Então imagina, o carro acabou de chegar na nossa mão, a gente comprou, e no anúncio, o que o rapaz colocou lá, que destacou no anúncio nunca levei multa. Então imagina, eu peguei o carro na primeira semana, no primeiro mês já levar multa, né? E sem falar que a multa, enfim, é caro e dói no bolso, enfim. Então, ou era eu, tá? Eu tinha que dirigir. Ou eu dirigia, ou eu continuo carregando peso na bicicleta de carga no sol quente. Né? E aqui em Pernambuco, Nordeste, sol, gente, olha, são 5 e pouca da manhã, ó como o sol tá. Eu tô botando a mão aqui, ó, gente, porque o sol tá quente, tá? Mas nem adianta mais. Tá muito, eu tô suando aqui, tá? Então, assim, gente, eu vou detalhar nos próximos vídeos como foi essa minha jornada de 2 semanas, que não quer dizer que você vai ter que dirigir em 2 semanas. Você tem que dirigir, você vai dirigir em 2 semanas, não é isso. Eu tô falando da necessidade, porque eu carregava, gente, fardos de refrigerante, carregava verdura, coisas muito pesadas, na minha bicicleta de carga, tá? Eu brinco que aquela bicicleta de carga, eu acho que eu tenho, não sei se eu tenho um vídeo nesse canal. Ela tirava toda a minha elegância, todo o meu glamour, aquela bicicleta. Ai, gente, olha, enfim. Mas é isso, eu espero que vocês gostem dos conteúdos, tá? E que assista, que possa te encorajar, tá? Assim como eu consegui, eu não sabia nada, gente, nada de trânsito. Eu tirei minha carteira na pandemia, então eu não sabia de nada. Então eu só aprendi o básico mesmo ali para passar na autoescola. E de lá para cá eu nunca mais peguei num carro. E eu consegui, tá? Hoje eu vou para todo canto, graças a Deus. Isso aqui é vida, gente. Eu sou muito grata, né, por esse carro, porque tem nos ajudado, assim, de maneira incrível, tá? Então, você também pode, você também consegue, tá? Tchau, tchau.